Certa noite, eu estava na estação deserta, esperando pelo último trem para voltar para casa. A atmosfera era estranha, o vento assobiava entre os trilhos e as luzes da plataforma piscavam intermitentemente. Olhei para o relógio e percebi que o trem estava atrasado. A solidão da estação me deixava inquieto, e eu me perguntava se havia feito a escolha certa ao esperar ali. De repente, ouvi um som distante que se aproximava. Um trem antigo apareceu no horizonte, suas luzes brilhando de forma fantasiosa na escuridão. As rodas rangiam enquanto ele desacelerava, e eu senti um arrepio percorrer minha espinha. As portas do vagão se abriram com um rangido que ecoou pela plataforma vazia. Hesitante, decidi entrar, atraído pela curiosidade e pela promessa de calor. Assim que pisei no interior do vagão, fui recebido por um frio intenso que parecia penetrar até os ossos. O ambiente estava envolto em uma penumbra inquietante, e eu percebi que estava completamente sozinho. Olhei ao redor e vi que o vagão estava vazio, exceto por algumas poltronas cobertas de poeira e um cheiro de mofo no ar. O desconforto começou a se instalar em mim. Enquanto tentava me acostumar com a escuridão, ouvi risadas distantes vindo de algum lugar no fundo do trem. O som era alegre e infantil, mas havia algo perturbador na maneira como ecoava. Eu me perguntei se havia outras pessoas a bordo ou se minha mente estava pregando peças em mim. A curiosidade me levou a seguir o som, apesar do medo crescente. Conforme caminhava pelo vagão, as risadas pareciam se intensificar, misturando-se com sussurros que não consegui entender. O frio aumentou ainda mais, e eu comecei a sentir uma presença ao meu redor. Era como se algo estivesse observando cada movimento meu. A sensação era opressiva. Eu queria correr para fora daquele trem assombroso. Quando finalmente cheguei ao final do vagão, percebi que as risadas haviam cessado abruptamente. O silêncio era ensurdecedor, e uma sensação de desespero começou a tomar conta de mim. Olhei para trás e vi que as portas estavam trancadas. Não havia como sair. O pânico começou a se instalar enquanto eu tentava abrir as portas com todas as minhas forças. O trem começou a se mover lentamente, e eu senti meu coração disparar. O barulho das rodas nos trilhos era como um aviso sombrio de que eu estava indo em direção ao desconhecido. Olhei pela janela em busca de qualquer sinal familiar, mas tudo o que vi foi a escuridão da noite engolindo a paisagem ao redor. Desesperado, comecei a gritar por ajuda, mas minha voz parecia ser engolida pelo silêncio do trem. As luzes piscavam intermitentemente, criando sombras dançantes nas paredes do vagão. Foi então que percebi que não estava mais sozinho. Figuras sombrias começaram a aparecer nas sombras, observando-me com olhos vazios. Um frio cortante percorreu minha espinha quando percebi que aquelas figuras eram crianças. Suas expressões eram alegres e distorcidas ao mesmo tempo. Elas começaram a dançar em círculos ao meu redor enquanto riem de forma macabra. "Fique conosco", elas sussurravam em uníssono, suas vozes ecoando na minha mente. Eu sabia que precisava encontrar uma maneira de escapar antes que fosse tarde demais. Lembrei-me das histórias sobre trens fantasmas e almas perdidas que vagam eternamente entre os trilhos. Com uma determinação renovada, comecei a procurar uma maneira de abrir as portas ou encontrar uma saída alternativa. Enquanto as crianças dançavam e cantavam ao meu redor, percebi uma pequena janela no fundo do vagão. Corri até lá, tentando ignorar as risadas sinistras que ecoavam em meus ouvidos. Com toda a força que tinha, empurrei a janela para abrir e consegui escapar para o ar fresco da noite. Caí no chão da plataforma da estação assim que saí do trem. Olhei para trás e vi o vagão desaparecendo na escuridão da noite, levando consigo as risadas e as figuras sombrias. Embora estivesse livre por enquanto, sabia que aquela experiência nunca seria esquecida, um lembrete constante de que algumas viagens são melhor deixadas inexploradas. Era uma noite animada e cheia de risadas quando decidi fazer uma festa de pijama na minha casa. Convidará minhas melhores amigas, e estávamos todas ansiosas para passar a noite juntas. Entre jogos, pipoca e histórias de terror, trouxe um jogo que havia encontrado em uma loja de antiguidades, A Verdade. As regras eram simples. Cada pessoa deveria responder a perguntas e, se não dissesse a verdade, enfrentaria consequências terríveis. O clima estava leve, mas eu sabia que o jogo poderia tomar um rumo inesperado.
Assim que começamos a jogar, a atmosfera começou a mudar. As primeiras perguntas eram inofensivas, sobre nossos filmes favoritos ou segredos bobos da infância. Mas à medida que as rodadas avançavam, as perguntas se tornaram mais pessoais e profundas. Eu podia sentir a tensão crescendo entre nós, como se estivéssemos nos aproximando de algo que não deveríamos tocar. Quando chegou a vez de Clara, ela revelou um segredo que havia guardado por anos, uma briga com sua melhor amiga que quase levou ao fim da amizade. Todos ficaram em silêncio por um momento, surpresas com a vulnerabilidade dela. A cada revelação, o jogo parecia se tornar mais sério e sombrio. As luzes da sala piscavam levemente, como se o ambiente estivesse respondendo à energia tensa que pairava no ar. Então foi a vez de Maria. Ela hesitou antes de responder, mas finalmente confessou algo que ninguém esperava. Havia roubado um brinquedo de uma loja quando era criança. A sala explodiu em risadas nervosas, mas eu percebi que havia algo mais profundo por trás daquela confissão. O jogo estava revelando não apenas segredos, mas também medos e inseguranças. Finalmente, chegou minha vez de fazer uma pergunta. Olhei para Ana e perguntei: qual é o seu maior medo? Ela respirou fundo e começou a falar sobre sua ansiedade em relação ao futuro e ao que todos esperavam dela. A sinceridade dela era palpável, e eu senti um aperto no coração ao ouvir suas palavras. Quando foi minha vez de responder a uma pergunta, uma parte de mim hesitou em revelar algo muito pessoal. Mas o jogo exigia honestidade, então compartilhei um medo profundo, o medo de ser esquecida pelas pessoas que amo. Assim que terminei de falar, as meninas me olharam com compreensão e empatia. Então chegou o momento culminante do jogo. Ana pegou o dado e lançou-o com força. Ele parou em uma pergunta sombria: qual é o seu maior segredo? Ela hesitou por um instante, seus olhos se desviando dos nossos. O silêncio na sala era ensurdecedor enquanto todos aguardávamos sua resposta. Antes que ela pudesse falar, as luzes da sala apagaram subitamente. O escuro tomou conta do ambiente e um frio cortante percorreu minha espinha. Então, risadas macabras ecoaram pela sala. Não eram risadas humanas. Pareciam vir de algum lugar distante e sinistro. O pânico começou a se instalar entre nós enquanto tentávamos entender o que estava acontecendo. As meninas começaram a gritar e procurar por seus celulares para iluminar o caminho. Eu também procurei meu telefone na escuridão, mas as risadas continuavam a ressoar ao nosso redor como se estivessem zombando de nós. Uma sensação de desespero tomou conta da sala. Estávamos presas em um pesadelo sem saber como sair. Finalmente, as luzes piscaram novamente antes de voltarem ao normal, mas algo havia mudado no ar. A atmosfera estava carregada com uma energia estranha. Os rostos das minhas amigas estavam pálidos e assustados. Ana olhou para nós com os olhos arregalados e disse: o que foi isso? Ninguém sabia responder. O jogo havia tomado um rumo inesperado e aterrorizante. Agora parecia mais do que apenas um passatempo inocente. Olhei para o tabuleiro do jogo e vi que as cartas estavam agora viradas para baixo, como se estivessem esperando por algo mais. Com coragem renovada, sugere que parássemos o jogo e fizéssemos outra coisa para relaxar. No entanto, mesmo enquanto tentávamos mudar o assunto, sentia que algo havia mudado entre nós naquela noite. Os segredos revelados haviam aberto portas para medos profundos, medos que agora pareciam estar à espreita nas sombras da sala. Naquela noite, enquanto tentava dormir, não conseguia afastar a sensação de que ainda estávamos sendo observadas por algo além do nosso entendimento, algo que poderia ter sido despertado pelo jogo à verdade. E assim, mesmo após termos nos afastado do tabuleiro e das cartas, os ecos das risadas macabras permaneciam gravados em minha mente. Enquanto ajudava minha avó a organizar o sótão da casa dela, encontrei uma chave antiga coberta de poeira em uma caixa esquecida. Era uma chave de metal, pesada e ornamentada, que imediatamente despertou minha curiosidade. Perguntei à minha avó sobre ela, mas ela apenas balançou a cabeça e disse que não se lembrava de onde viera. Aquilo só aumentou meu desejo de descobrir qual porta aquela chave poderia abrir. Após a arrumação, decidi explorar a casa em busca de uma porta que se encaixasse na chave. A casa da minha avó sempre teve um ar de mistério, com seus corredores longos e quartos cheios de objetos antigos.
Cada vez que passava por um cômodo, sentia que havia histórias escondidas nas paredes e segredos esperando para serem revelados. A ideia de encontrar um lugar secreto me deixava animado. Passei horas examinando as portas da casa, mas nenhuma delas parecia se encaixar com a chave. A frustração começou a me dominar, mas eu não estava disposto a desistir. Enquanto explorava o fundo do corredor, notei uma porta que nunca havia percebido antes. Ela era feita de madeira escura e parecia ter sido esquecida pelo tempo. A maçaneta estava coberta de ferrugem. Meu coração disparou quando percebi que essa poderia ser a porta que eu estava procurando. Com as mãos trêmulas, coloquei a chave na fechadura e girei lentamente. Assim que o mecanismo clicou, um frio intenso invadiu o ambiente, fazendo-me hesitar por um momento. Era como se algo estivesse me alertando para o que estava prestes a acontecer. Com um empurrão suave, abri a porta e fui recebido por uma cena surpreendente. O quarto estava coberto de poeira e parecia ter sido abandonado há décadas. Móveis antigos estavam empilhados em cantos e uma luz fraca filtrava-se pelas janelas empoeiradas. Mas foi então que percebi algo ainda mais perturbador. Figuras sombrias observavam-me das sombras. As sombras eram indistintas, quase como silhuetas de pessoas, mas seus rostos estavam ocultos na escuridão. Senti um arrepio percorrer minha espinha enquanto tentava entender o que estava acontecendo. As figuras não se moviam, apenas me encaravam com uma intensidade inquietante. Eu sabia que não deveria estar ali. "Quem são vocês?" perguntei em voz alta, mas minha voz soou fraca e insignificante no espaço vazio do quarto. As sombras não responderam. Continuaram a me observar em silêncio, como se estivessem esperando por algo. O medo começou a se instalar dentro de mim. Eu precisava sair dali antes que fosse tarde demais. Tentei recuar para fechar a porta, mas algo me impediu de me mover. Era como se as sombras estivessem me prendendo ali com seus olhares penetrantes. A atmosfera do quarto era opressiva. Eu podia sentir uma presença estranha ao meu redor, como se as figuras estivessem tentando se comunicar comigo. Com um esforço colossal, finalmente consegui dar um passo para trás e fechei a porta rapidamente. O som do fechamento ecoou pelo corredor silencioso enquanto eu tentava recuperar o fôlego. O frio intenso ainda pairava sobre mim, mas agora eu estava fora daquele quarto aterrorizante. Decidi descer as escadas e contar à minha avó sobre o que havia encontrado. Ao chegar à sala de estar, encontrei-a sentada na poltrona com um olhar pensativo. Quando mencionei a chave e o quarto trancado, vi uma sombra passar pelo seu rosto, algo entre medo e tristeza. Ela suspirou profundamente e começou a contar histórias sobre os antigos moradores da casa, revelando segredos que haviam sido guardados por gerações. Fiquei chocado ao ouvir sobre eventos trágicos que ocorreram ali. As figuras sombrias poderiam ser os espíritos daqueles que haviam sofrido na casa ao longo dos anos. Naquela noite, enquanto tentava dormir, os rostos das sombras ainda dançavam em minha mente. Eu sabia que tinha despertado algo ao abrir aquela porta, algo que talvez nunca conseguisse entender completamente. E enquanto refletia sobre tudo aquilo, percebi que algumas chaves não devem ser usadas. Algumas portas devem permanecer fechadas para sempre. Durante minhas férias na praia, eu sempre amei a sensação de liberdade que o mar trazia. As ondas quebrando na areia e o cheiro do sal no ar me faziam sentir viva. Uma das minhas atividades favoritas era escrever mensagens na areia ao entardecer, quando o sol começava a se pôr, tingindo o céu de tons laranja e rosa. Era uma forma de deixar minhas emoções fluir, e cada palavra parecia se perder nas ondas. Uma tarde, enquanto escrevia sobre meus sonhos e esperanças, notei que a maré estava subindo rapidamente. Terminei minha mensagem e fui embora para jantar com minha família, sem pensar muito sobre isso. No entanto, algo me dizia que deveria voltar para ver o que havia escrito. Quando retornei à praia mais tarde, fiquei surpresa ao ver que as ondas haviam apagado minhas palavras, mas o que encontrei em seu lugar me deixou intrigada. Na areia, havia novas mensagens escritas com uma caligrafia diferente. As palavras eram alertas sobre perigos ocultos nas ondas. Cuidado com o que você busca, as águas guardam segredos e você não deve entrar à noite. Um frio percorreu minha espinha ao ler aquelas frases. A princípio, pensei que eram apenas brincadeiras de outras pessoas que passavam pela praia,
mas não consegui ignorar a sensação de que havia algo mais profundo por trás delas. Apesar do medo crescente, a curiosidade foi mais forte. Eu sempre fui atraída pelo desconhecido e pelas histórias de mistério. As mensagens pareciam me chamar para descobrir mais sobre os segredos do mar. Ignorando os avisos assustadores, decidi que nadaria no mar à noite. Havia algo irresistível na ideia de mergulhar nas águas escuras sob as estrelas. Quando chegou a hora, vesti meu maiô e caminhei até a água. A brisa fresca da noite acariciava minha pele enquanto eu entrava lentamente no mar. A água estava fria e convidativa, e eu me deixei levar pela sensação de liberdade novamente. Mas à medida que me afastava da costa, uma inquietação começou a crescer dentro de mim. As ondas estavam calmas, mas algo na escuridão parecia diferente. Enquanto nadava mais fundo, comecei a ouvir sussurros vindos das profundezas do mar. Eram vozes suaves e sedutoras, mas também carregavam um tom de advertência. Você não deveria ter vindo. O medo começou a se instalar em meu coração. As palavras das mensagens na areia ecoavam em minha mente. Foi então que senti algo puxar minhas pernas para baixo com força inesperada. O pânico tomou conta de mim enquanto tentava me debater e voltar à superfície. As vozes continuavam a sussurrar ao meu redor, como se estivessem rindo da minha luta para escapar. A água escura parecia querer me engolir, e eu não conseguia ver nada além da escuridão. Desesperada, consegui dar um golpe poderoso com os braços e finalmente emergi da água com um grito sufocado. Olhei ao meu redor e percebi que estava sozinha. A praia estava deserta e as ondas quebravam suavemente na areia. Com o coração disparado, nadei rapidamente em direção à costa. Quando cheguei à areia, caí de joelhos e comecei a respirar profundamente, tentando recuperar o fôlego. O medo ainda pulsava dentro de mim enquanto olhava para o mar escuro, agora tão ameaçador quanto fascinante. As vozes haviam cessado, mas eu sabia que algo havia mudado dentro de mim, um aviso claro de que o mar guardava segredos que não deveriam ser desvendados. Naquela noite, enquanto tentava dormir em meu quarto na casa de praia, as imagens da água escura e das vozes sussurrantes ainda dançavam em minha mente. Eu sabia que tinha ignorado os avisos por pura curiosidade e agora enfrentava as consequências disso. O mar era lindo e misterioso, mas também perigoso, uma força da natureza que não poderia ser subestimada. Decidi que nunca mais voltaria a escrever mensagens na areia ou ignoraria os sinais do desconhecido. O mar tinha suas próprias regras e eu não era mais uma intrusa disposta a desafiá-las. E assim, enquanto as ondas continuavam a quebrar na praia sob a luz da lua, prometi respeitar os mistérios do oceano e deixar suas histórias dormirem em paz. Desde pequeno, sempre fui apaixonado por histórias de terror. A biblioteca da escola era meu refúgio, um lugar onde eu podia me perder em mundos sombrios e cheios de mistério. Passava horas explorando as estantes, mergulhando em livros que falavam de fantasmas, criaturas sobrenaturais e segredos obscuros. No entanto, nos últimos tempos, algo começou a me incomodar. Uma presença estranha parecia habitar aquele espaço que antes considerava seguro. Enquanto estudava em uma das mesas no fundo da biblioteca, comecei a notar coisas estranhas. Livros caíam inexplicavelmente das prateleiras, como se uma força invisível estivesse agindo sobre eles. No início, pensei que era apenas o vento ou um acaso, mas logo percebi que isso acontecia com frequência. Cada vez que um livro caía, sentia um arrepio percorrer minha espinha, como se algo estivesse me observando. As vozes começaram a ecoar em meu ouvido quando estava sozinho. Eram sussurros suaves e indistintos que pareciam vir de todos os lados. Tentava ignorá-los, mas a sensação de estar sendo vigiado se intensificava a cada dia. Era como se a biblioteca estivesse viva de alguma forma, guardando segredos que não deveriam ser revelados. Uma noite, enquanto todos estavam indo embora e eu ainda estava lá dentro, decidi que era hora de confrontar o que quer que estivesse me assombrando. A atmosfera estava pesada e o silêncio era ensurdecedor. Com coragem renovada, chamei em voz alta: "Se você está aqui, mostre-se." Meu coração batia acelerado enquanto esperava por uma resposta. Foi então que vi uma figura pálida aparecer entre as prateleiras. O rosto era indistinto, mas os olhos eram profundos e tristes.
A figura parecia flutuar em vez de andar, e eu fiquei paralisado pelo medo e pela surpresa. Você precisa saber o que aconteceu aqui, disse a figura com uma voz suave e melancólica. As palavras dela ecoaram na minha mente enquanto tentava processar a situação. O que poderia ter acontecido naquela biblioteca? A figura começou a se aproximar lentamente, e eu percebi que havia algo profundamente triste em sua presença. Era como se ela estivesse presa ali por algum motivo desconhecido. Quem é você? Perguntei, tentando manter a voz firme apesar do medo crescente. A figura hesitou por um momento antes de responder: eu sou um eco do passado. Muitos vieram aqui em busca de conhecimento e acabaram perdendo-se nas sombras. Suas palavras ressoaram como um aviso sombrio. Senti um frio intenso percorrer minha coluna ao ouvir isso. A ideia de que pessoas poderiam ter desaparecido na biblioteca me aterrorizou. O que você quer de mim? Indaguei, sentindo-me cada vez mais vulnerável diante daquela entidade misteriosa. A figura olhou para mim com tristeza nos olhos e disse: ajude-me a libertar aqueles que estão presos aqui. Nesse momento, percebi que não era apenas uma assombração, era uma alma perdida buscando ajuda para encontrar paz. O peso da responsabilidade começou a se acumular sobre meus ombros. Compreendi então que a biblioteca não era apenas um lugar de aprendizado, era também um espaço onde histórias não contadas e almas perdidas coexistiam. Eu precisava descobrir como ajudar aquela figura e as outras almas aprisionadas ali. Era uma missão que eu nunca havia imaginado enfrentar ao entrar naquele lugar. Naquela noite, decidi pesquisar sobre a história da biblioteca e os eventos trágicos que poderiam ter ocorrido ali. Sabia que precisava entender o passado para ajudar aqueles que estavam presos no presente. Com cada página lida, sentia que estava me aproximando da verdade, e talvez da liberdade para aquelas almas atormentadas. Enquanto deixava a biblioteca naquela noite, prometi a mim mesmo que faria tudo o que pudesse para ajudar aqueles que não podiam ajudar a si mesmos. O conhecimento é uma ferramenta poderosa, e agora eu sabia que algumas histórias precisavam ser contadas para trazer paz àqueles que estavam perdidos nas sombras. Na pequena aldeia onde cresci, cercada por montanhas sombrias e florestas densas, havia uma tradição que todos respeitavam: a Noite dos Lamentos. Era uma noite especial em que nos reuníamos ao redor da fogueira para contar histórias tristes, acreditando que isso ajudaria a apaziguar os espíritos inquietos que habitavam a floresta. A atmosfera era sempre carregada de emoção, e cada relato trazia à tona as dores e os desafios que enfrentávamos. Aquela noite estava particularmente fria, e a fogueira crepitava, lançando sombras dançantes nas árvores ao nosso redor. Os moradores se sentaram em círculo, e eu sentia a expectativa no ar enquanto cada um compartilhava suas histórias. Havia algo reconfortante em saber que não estávamos sozinhos em nossas tristezas. Todos nós carregávamos fardos pesados. Quando chegou a minha vez, hesitei por um momento. Eu tinha uma história dolorosa guardada dentro de mim, algo que nunca havia compartilhado com ninguém. Mas naquela noite, sentindo o peso das expectativas e o calor da fogueira, decidi que era hora de abrir meu coração. Comecei a falar sobre a perda de meu irmão mais novo, que havia partido muito cedo devido a uma doença cruel. Enquanto contava minha história, as palavras saíam com dificuldade, mas eu sabia que precisava desabafar. Falei sobre as memórias felizes que tínhamos juntos e como sua ausência havia deixado um vazio insuportável em minha vida. O silêncio na roda era profundo. Todos estavam atentos, absorvendo minha dor. Quando terminei, senti uma mistura de alívio e tristeza. Mas assim que minha voz se calou, um lamento ecoou ao longe, um som triste e profundo que parecia vir da floresta. O frio na espinha se intensificou enquanto olhei para os rostos ao meu redor. Todos pareciam tão surpresos quanto eu. O lamento aumentou em intensidade, como se estivesse respondendo à minha história. Com o coração acelerado, virei-me lentamente para olhar na direção da floresta. As sombras entre as árvores pareciam se mover rapidamente, como se estivessem dançando ao ritmo do lamento. A sensação de algo sobrenatural pairava no ar. Era como se os espíritos que estávamos tentando apaziguar estivessem se manifestando de alguma forma. Os moradores começaram a sussurrar entre si, alguns olhando nervosamente para a escuridão. A fogueira iluminava apenas uma pequena parte do nosso círculo,
O resto do mundo parecia engolido pela noite. Eu sabia que deveria sentir medo, mas havia também uma curiosidade inquietante dentro de mim, o desejo de entender o que estava acontecendo. Enquanto as sombras continuavam a se mover na floresta, percebi que elas não eram apenas figuras indistintas, havia formas reconhecíveis ali. Eram silhuetas de pessoas, ou pelo menos pareciam ser. A ideia de que aqueles poderiam ser os espíritos dos nossos ancestrais ou até mesmo aqueles que haviam partido antes de nós me deixou intrigada. Devemos continuar contando nossas histórias, sugere hesitante, tentando trazer um senso de normalidade à situação. Todos concordaram com a cabeça, mas o medo ainda pairava sobre nós. A próxima pessoa começou a falar, mas eu não conseguia deixar de olhar para a floresta e as sombras em movimento. O lamento persistia e parecia se intensificar com cada relato compartilhado. Eu me perguntava se aquelas almas estavam ouvindo nossas histórias ou se estavam apenas lamentando suas próprias perdas. O ciclo de dor parecia interminável. Cada história contada gerava mais lamentos na escuridão. Quando finalmente a noite chegou ao fim e as últimas chamas da fogueira começaram a se apagar, senti um misto de alívio e tristeza. As sombras haviam desaparecido nas profundezas da floresta, mas o eco dos lamentos ainda ressoava em minha mente. Sabia que aquela experiência mudaria para sempre minha percepção sobre os espíritos da floresta e sobre como lidamos com nossa dor. Naquela noite, enquanto tentava dormir sob o céu estrelado da aldeia, percebi que as histórias não eram apenas contos para apaziguar os espíritos, eram também uma forma de honrar aqueles que amamos e perdemos. E assim como as sombras dançavam nas árvores à distância, nossas memórias continuariam a viver em nossos corações, um lembrete constante do amor e da dor que compartilhamos como comunidade.